Olá, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Lende Delas, essa iniciativa do Pilar Educacional da Lende IT, que nos possibilita conversas incríveis e de muita inspiração, né? São conversas potentes, são mulheres incríveis que a gente tem recebido. Eu estou muito feliz porque não são só nas carreiras de exatas que a gente tem encontrado pauta, assunto, conversa sobre as dificuldades, as dores e as delícias de serem mulheres nas carreiras corporativas, e tem sido muito gostoso conversar. Hoje eu recebo uma potência, uma mulher com um currículo muito legal, né? Uma trajetória inspiradora. Eu não vou falar muito, vou deixar você se apresentar, e aí eu gostaria de saber um pouquinho, né, quem é Mariana Ferreira, de onde veio esse viés, né, para a área de tecnologia, porque não é uma área simples, a gente está falando de data science, a gente está falando de algo muito profundo tecnicamente, não dá para ficar raso nesse tema. Então, deixar você falar. Se apresenta pra gente. Bom, primeiramente, muito obrigada, Tati, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e poder compartilhar toda a trajetória, poder inspirar outras mulheres também. E, bom, contando um pouquinho, né, sobre como eu cheguei aqui, eu entrei em economia na UFSCar, e há um tempinho atrás, né, eu me orgulho muito disso, dessa trajetória. A faculdade em si, ela me formou e me tornou essa pessoa, acho, curiosa, muito voltada à análise de dados também, ter esse olhar sistêmico e tudo mais. Então, a formação em si ali dentro da UFSCar, para mim, foi um divisor de águas, assim, e abriu muito a minha cabeça ali, foi muito importante para mim. E daí, enquanto eu estava na própria UFSCar, né, foi quando eu entrei como estagiária e caí na área de tecnologia, propriamente dito, na própria Cielo. Eu nasci estagiária ali dentro da Cielo. Estive por outras empresas, né, mas digamos que a Cielo que me construiu, me desenvolveu, me fez tá aqui onde eu tô hoje, né, apesar de eu ter passado ali por outras empresas também, e um bom filho a casa torna, porque eu voltei pra Cielo também, mas é um pouquinho disso. Muito bom. E eu acho que quando a gente fala sobre formação, né, tem algumas coisas interessantes. E eu sempre percebo algumas falas que se repetem, né? O primeiro é a inquietação, né? Acabei de falar disso e é impressionante. Eu vejo que o sucesso das nossas carreiras, das nossas jornadas, ele começou inquieta. Sim. Né? O porquê das coisas serem como são. E é esse olhar que eu acho que inspira, né? Porque a gente tem muitas meninas inquietas que são classificadas como inadequadas. Ou pelo excesso ou pela falta de alguma competência que deveria fazer parte. Sim. Né? Mas a criança inquieta, por natureza, ela já não é bem vista. E a menina inquieta, menos ainda. Então, que bom que a gente está encontrando uma competência talvez desvalorizada e que trouxe a gente para onde a gente trouxe. Porque 100% de aproveitamento. Todas as mulheres que sentaram aqui comigo trouxeram a palavra inquietação como um motorzinho para que as coisas começassem. Então, seja a inquietação infantil, seja a adolescente, seja a jovial, mas em algum momento foi a inquietação que trouxe para esse lugar. E eu queria entender um pouquinho, né, como é que essa sua formação em economia, e a gente falou agora há pouco sobre a formação em estatística para gatilho, e agora vem a economia. Então, assim, como é que você entende a influência dessa abordagem? Né? E eu vou fazer uma analogia muito divertida. Em algum tempo eu falava sobre DBA, sobre a carreira de dados, sobre as pessoas entenderem o conceito da organização de dados. E eu falei assim, que saudade das faculdades de biblioteconomia, que ensinavam profundidade quando a gente fala em dados, em arquivos, em organizações, em filas, em tudo mais, porque tá muito raso, né? Hoje em dia um curso no YouTube parece que forma as pessoas. Sim. E você tem um outro olhar. Então, conta pra mim um pouquinho como é que foi essa questão da economia influenciando já essa abordagem na área de dados. E daí até pegando no ponto que você falou, né, da inquietude e tudo mais. Assim, quando eu tava na faculdade, eu buscava aproveitar tudo, todas as oportunidades, seja empresa júnior, seja intercâmbio, tudo que eu podia fazer de diferente pra entender, né, seja o que a gente tava ali dentro do contexto, que tava no dia a dia, além da sala de aula, eu sempre busquei fazer algo a mais do que eu tava ali basicamente na minha carga horária, né, digamos assim. Então, eu sempre busquei fazer algo a mais. A economia,
ela me despertou o análise ali de tendências, de modelos, né, econométricos que a gente estudava, de fazer previsões e tudo mais, e como que a gente podia explicar o comportamento, né, do que a gente estava vendo, seja da própria economia, seja do mercado. Tinha N matérias ali. Eu sempre fui muito curiosa, tanto na parte matemática, quanto na parte histórica, né? E foi o que me trouxe aqui também na economia de fato. E foi a economia que me deu essa base, né? Essa visão crítica, a análise sistêmica, né? De poder olhar o todo, entender o que acontece ali dentro de tudo e poder olhar todas as variáveis ali ao mesmo tempo. E esse interesse, ele me puxou naturalmente a análise de dados, né? Nesse sentido. E tanto a minha monografia na própria economia, né, ela foi voltada à análise de dados, análise de mercado, e também depois do MBA também, né, nesse sentido, obviamente, porque eu estou falando do Data Science, né, mas o que me puxou especificamente no Data Science foi no momento que eu estava trabalhando ali com precificação. Num determinado período da minha vida, eu cheguei ali para trabalhar com precificação e eu senti que eu precisava evoluir mais tecnicamente para conseguir otimizar, né, o que eu estava fazendo, otimizar minhas análises. E daí eu decidi partir para o curso ali de Data Science. Então, acho que essa base, né, influenciou como um todo. E a forma que eu interpreto, né, as coisas no dia a dia, olho o contexto. E é a combinação que eu trago até hoje, né? Apesar de não estar mais com precificação, estou com um orçamento aqui dentro de tecnologia e os dados são essenciais também, né? Eu acho que você trouxe uma fala importante, porque quando a gente fala sobre algumas áreas, né, e é um olhar importante, mas a análise de dados, ela está transformando, de fato, departamentos. Sim. Então, se a gente pensar, a gente tem lá, né, o processo de precificação, como você trouxe, mas desde que eu comecei a minha carreira, é impressionante o volume de dados, de inteligência de mercado, de fato, né, as bases, tem muita empresa grande construída em cima de fornecer dados, né, a monetização do dado, ela existe há muito tempo, né, mas talvez não se falava tanto sobre isso, ou não se dava tanto holofote, e agora, obviamente, eu falei que eu ia cronometrar 10 segundos sem falar em IA, foram 10 segundos, a gente já vai falar, porque não tem como. Mas hoje, com a inteligência artificial e os dados sendo o motor de propulsão para IA, não tem como a gente ignorar que a análise de dados, ela é relevante. E como é que você entende essa transformação, né? Como é que o processo muda a partir dessa análise de dados? Acho que vai muito no que você está comentando, né? Das empresas que estão relacionadas aqui a dados, a transformação do mercado. E independente do setor, né? Os dados são o combustível para a gente inovar aqui e tomar as melhores decisões, né? Aqui dentro do todo. E aí, falando principalmente ali na época da precificação, a análise de dados, né? Ela se tornou completamente guiada pelos dados, né, que a gente tinha, seja de custos, seja de mercado, para a gente conseguir, de fato, equilibrar, né, o que a gente está falando de um preço justo, né, que está indo para uma direção que a gente considera o valor ali de mercado e também um valor competitivo. E acho que a análise ali, né, ela não olha uma variável só, então a gente precisa unir esses dados para fazer a diferença ali e transformar esse processo muito baseado no que a gente vê ali de dados de fato, porque a gente precisa entender, por exemplo, uma elasticidade, né, para não só aceitar o preço de qualquer forma, a gente precisa entender que às vezes eu vou falar, o concorrente, né, tá fazendo o preço mais barato, vou colocar lá. Mas, de repente, se eu olho para a minha margem, eu olho para o que está acontecendo, né? Eu olho, de fato, para o que os dados estão me dizendo, pode ser que a conta não faça sentido e não faz sentido eu ser o mais barato ali, de fato. Então, foi um processo vivo, né? Onde eu fui aprendendo, né? E a gente testando, analisando, de fato, os dados e vendo como é que as coisas se comportavam ali como um todo. E hoje, mesmo não estando, né, mais falando na parte de precificação, eu preciso ter dados para tomar as melhores decisões também aqui em tecnologia, baseado em dados assertivos, para eu poder tomar decisões ágeis também ali no meu dia a dia, porque
a gente precisa tá muito drivado, né, nas melhores informações. Então, por mais que eu não esteja mais com precificação, em precificação tinha essa dinâmica muito de testar, entender, olhar, né, nesse sentido, e hoje aqui dentro de tecnologia também, e a própria Cielo, né, onde eu tô hoje, tem uma cultura muito voltada para dados, né, faz parte ali do nosso dia a dia também tá dentro disso e tomar dados para tomar as melhores decisões. Isso é muito bacana, porque quando a gente fala sobre alguns assuntos, para quem não tem, e eu tenho puxado essa conversa com a galera de tecnologia, vamos aprender negócio, vamos estudar negócio, vamos se aprofundar. Porque muitas das vezes você tem toda uma equipe sustentando essa operação de dados sem saber o que está acontecendo ali. E acha que realmente botar preço no produto é só ver quanto custou, quanto eu quero de margem e lanço no mercado. Mas a gente vê grandes fiascos em brands super tradicionais ou aqueles tiros no pé que sazonalmente você vê assim, ué, o que aconteceu com aquele produto? Por que ele teve ruptura? Por que ele não está na prateleira? Ele errou. Ou no cálculo do custo, ou na logística. Em algum momento ali, algum dado de tomada de decisão estratégica furou. E eu falo que não existe acidente na indústria. Existe análise mal feita, ou análise em cima de dado errado, ou a ideia de que eu tô há tanto tempo nesse mercado que eu posso dar um chute. E o chute não funciona. E né? Tem um ponto importante também sobre isso, porque às vezes a gente faz algum cenário, né? E o cenário o cenário que a gente fez ali muda. Então é importante a gente estar preparado também e analisar isso tempo a tempo, porque eu posso corrigir rápido, né? Porque não adianta você tomar uma decisão e achar que ela vai dar certo. E eu vejo que as empresas estão aprendendo gradativamente, não só pelo amor, né? Mas muito pela dor também. Do que o planejamento estratégico precisa estar conectado a dados. Sim. O planejamento estratégico organizacional, ele precisa estar com data driving. Não dá para você fazer um plano estratégico para 12 meses e não revisar isso periodicamente, olhando dados e não a percepção ou feeling de quem está na cadeira. Né? Então, é um exercício difícil. E aí, quando a gente fala sobre essa guia, né, esse guia para tomada de decisão, de negócio importante, eu vou tentar falar sem rir. Mas as empresas gastam um caminhão de dinheiro com tecnologia. E a gente sabe que gasta mesmo. Né? E aí coloca lá o melhor ERP, a melhor solução de dados, o melhor BI. Só que a gente continua sem, né, o olhar atento para competência e o domínio técnico das ferramentas que estão dentro das organizações. E muitas das vezes a área de tecnologia não é a única responsável por isso. Né? Então, você vê ali ERPs subutilizados, você vê CRMs subutilizados, você vê ferramentas de business intelligence subutilizadas. E eu queria ouvir de você um pouquinho, né? Qual que é a importância da gente trazer o domínio técnico também dessas soluções, né? Dos usuários se aprofundarem, saírem da camada básica de uso para tirar o melhor proveito. Assim, eu considero que é muito importante a gente ter o domínio técnico, e até foi por isso que eu decidi me aprofundar, né, dentro do Data Science, ali num determinado momento ali da minha carreira, porque o domínio técnico, ele encurta caminhos. Porque eu posso estar utilizando uma ferramenta, se eu não estou utilizando da melhor forma, eu não estou extraindo o potencial máximo dela. Então, é muito importante a gente ter o domínio técnico e aproveitar da melhor forma. E eu não preciso ser perfeito, mas eu preciso entender o que aquilo pode me viabilizar dentro do dia a dia, porque aí eu ganho tempo dentro do meu dia a dia, né? Eu não vou ficar ali operacionalmente tentando fazer alguma coisa e não consigo sair do outro lado. E ganho mais tempo em análise, né? É uma coisa que eu não preciso ficar fazendo todo dia a mesma coisa, todo dia extraindo um relatório. Como que eu posso fazer as ferramentas trabalharem por mim para eu poder, de fato, analisar as informações e criticar as informações, de fato? Então, para mim é muito importante. E também, o que eu ia comentar, né? Ninguém nasce sabendo, isso é um fato. Mas a gente precisa ter a curiosidade e também pedir ajuda. Eu acho que ao longo da minha carreira também, uma das coisas que eu aprendi muito foi pedir ajuda às pessoas que a gente sabe que tem domínio técnico, que conseguem nos ajudar a cortar caminhos, a fazer um curso também que a gente possa disponibilizar, seja curso pago, seja curso gratuito, que a gente sabe que tem também N cursos gratuitos,
sobre ferramentas, o próprio, às vezes, LinkedIn coloca algumas... sugestões, né? Sugestões, de fato, no próprio YouTube, né? A gente tem ferramentas e utilizar isso da melhor forma, porque a gente não nasce perfeito, mas a gente tem que ir evoluindo a cada dia mais, pensando no melhor que a gente pode fazer, né? Eu gosto dessa tua fala, Mari, porque até pela tua formação acadêmica, né? E aí eu acho que até saindo um pouquinho, né? Só dessa questão aqui um pouquinho, mas eu acho importante a gente reforçar a importância do estudo. Sim. A gente está vivendo uma crise reputacional da educação essencial desse mundo. Eu não sei por que nem como isso acontece, né? Mas em alguns lugares a gente tem ouvido muitas pessoas reverberando de que não precisa estudar, de que não precisa fazer faculdade, de que não precisa disso, não precisa daquilo. E eu não consigo ver exemplos saudáveis, sustentáveis e profundos de pessoas que conseguiram alcançar o sucesso, e não o sucesso financeiro. Não é disso que a gente está falando. É do sucesso consistente, é do sucesso sustentável. Sim. Né? Aquele que perdura, aquele que não é momentâneo e tudo mais, sem ter estudado. Né? E a gente sabe que... Conversei com uma pessoa que fez automação na Unicamp, e ela entrou numa sala que tinham 3 mulheres. A sala anterior tinha formado uma mulher. Caramba. Que gostoso. Estamos falando de uma geração nova, né? Ela está numa posição de média liderança, alcançando ainda os primeiros steps de carreira, e ela já vem para mim, putz, ó, continua não tendo mulher nas engenharias, continua não tendo mulheres nesse lugar. Você encontra em alguma barreira, mesmo vindo da área de economia, que talvez seja um pouco mais mista, eu não sei, né? Mais mista. Se ela é um pouco mais mista, mas imagino que sim, porque a gente tem economistas, né? Com mais, até algumas famosíssimas no Brasil, amém, né? Que elas conseguiram ser famosas em suas carreiras, mas quando você começou a perceber que a balança desbalanceou, né? Assim, Sim. Que horas que você falou, cadê a mulherada que tava aqui? Sim. Teve esse momento? Porque eu tive esse olhar, tipo, cadê as meninas que estavam aqui? Tive. Como que foi isso pra você? Tive um momento, assim, na faculdade ela era bem mista mesmo, assim, durante a formação ali em economia, a gente tinha bastante diversidade ali, durante a própria faculdade como um todo, durante o curso, mas o meu marido atualmente, ele é formado em engenharia, na sala dele tinha uma menina. É isso, começamos. Uma menina. Então, ele fez engenharia de controle e automação, hoje ele trabalha com dados também, inteligência artificial. E na sala dele tinha uma menina. Então, ali, né, eu tô com ele já tem um tempinho, desde a faculdade. Ali já percebia, né, que dentro de determinadas áreas tem esse desafio de fato. E ao longo também da minha carreira, né, eu fui passando, né, por algumas empresas. Eu já trabalhei por empresas que tinha eu e mais uma mulher dentro ali do setor. E depois, ao longo do tempo, né, eu fui percebendo que conforme a gente vai subindo, né, na carreira, tem menos mulheres, de fato. A gente vai percebendo que isso acontece, então foi ao longo do tempo mesmo que eu fui percebendo isso, mas eu sempre me inspirei nas mulheres que eu tive como líderes. E eu acho que eu tive bastante sorte, assim, ao longo da minha carreira, porque eu tive muitas mulheres líderes e todas me inspiraram de diversas formas. Atualmente, né, é curioso falar isso, que eu tô dentro aqui de tecnologia, a minha superintendência, né, ela tem muitas mulheres, assim, faz parte aqui de um time bem diverso, assim, nesse sentido. Então, atualmente, a minha líder, ela é mulher, a líder da minha líder também é mulher, e a gente às vezes fala sobre isso, né, porque a gente tá puxando pra cima, né, esse sentido. E, assim, a Cielo é uma empresa que ela tem esse incentivo muito forte, porque eu também já fiz o programa de liderança na própria Cielo feminina, antes de me tornar aqui coordenadora e me tornar gerente dentro da Cielo. Em outra oportunidade eu já tinha assumido um time, né, e daí ao longo da carreira eu acabou fazendo sentido, né, eu voltar para ser especialista, depois eu voltei para a Cielo de fato, e quando eu estava como especialista na Cielo, eu participei do programa de mentoria feminina. E é um programa muito legal, porque não tem só mulheres como mentores, também tem homens como mentores dentro dessa causa. E
todo ano a gente tem esse programa lá dentro que incentiva mulheres. E dentro do programa a gente vê que as mulheres sempre conseguem alcançar ali um cargo ali, seja a curto, médio prazo, né? Mas assim, olhando para as minhas colegas de mentoria, a gente teve vários cases ali que ao longo do programa conseguiram atingir o cargo de liderança. É muito gostoso de ouvir, Mari. Fico muito feliz de você trazer isso pra gente, embora não estava exatamente aqui no nosso roteiro, né? Mas eu gosto dessa fala porque ela traz justamente aquilo que eu acredito, né? Porque eu aprendi assim, mas a gente vai alcançar o equilíbrio que a gente precisa para que o mercado seja de fato, né? Igual, e ninguém tá pedindo soberania, né? Eu falo, a gente nunca quis ser maioria, a gente só quis igualdade, a gente só quis poder equilibrar a balança. Mas tem a diferença de você convidar pra festa e você tirar pra dançar. Exato. E eu acho que esses programas de mentoria, essas orientações, é justamente esse lugar de tirar pra dançar. Então, assim, eu não tô só botando mulher aqui dentro pra dizer que eu sou 50-50. Sim. Eu tô facilitando o acesso delas às altas lideranças, né? Então, acho que fica o parabéns pra quem montou. E de ver o teu olho brilhando pra falar disso, foi bastante bacana, assim, eu gosto disso. E aí, vamos voltar, então, para o nosso roteiro, porque eu acho que quando a gente fala sobre esse encontro, né, eu acho que a gente se conecta diretamente com o que a gente gosta, né? E aí eu vejo que você fala com muita alegria, né, daquilo que você está fazendo, você gosta do que faz, né, e a gente percebe esse brilho. E isso também faz parte do sucesso feminino nas carreiras, né, na carreira corporativa. Então, é muito comum a gente, né, e eu tô identificando isso aqui, porque é a inquietação, é a alegria de fazer o que faz, é o brilho no olho, né, é conseguir se encontrar. E é aí que o sucesso acontece, né, eu falo que é a mágica da oportunidade, é o que costumam dizer que foi sorte, mas é quando a gente percebe realmente que a gente está fazendo aquilo que a gente gosta, com as competências que a gente tem, com aquilo que a gente trouxe. Então, é muito gostoso de ver, né, o olho brilhando e você falando com tanto gosto do que você está fazendo. E aí, quando a gente fala que você trouxe essa mudança, né? Então, hoje você não está mais com precificação, você está fazendo gestão do orçamento, você tem uma parte relacionada à receita, a gente volta falar de business, mas eu queria entender de você como é que você conecta, né, essa competência de análise de dados nesse dia a dia dentro da gestão orçamentária, né? Por quê? Porque muitas decisões, elas são tomadas pelo hábito. Sim. E o ser humano é voltado a vieses inconscientes de tomada de decisão, e a gente sabe disso. Então, a gente tendencia decisões, a gente... mas é que sempre foi assim, mas a gente aqui sempre fez assado, a gente aqui... Como é que você desconstrói isso e como é que esses dados te ajudam nesses cenários todos? É um baita desafio, de fato, desconstruir nesse sentido que sempre foi assim, a forma, né, que as coisas vão acontecendo. Então, é muito desafiador equilibrar, né, esse sentido e também engajar as pessoas também a olharem os dados, olharem os fatos, olharem os pontos. Hoje, né, também aqui na posição que eu tô, né, de liderança, eu incentivo muito o time de questionar, mas por quê que isso tá acontecendo? Por quê? O que os dados nos dizem? O que a gente tem ali? O que tá nos mostrando? Faz sentido, não faz sentido? Porque às vezes não faz sentido, né? Então, a gente tem trazido isso muito pro nosso dia a dia, de fato, de olhar, de questionar, parar para tomar a melhor decisão ali, olhando para o que a gente tem de informação e não porque alguém tá pedindo, porque é muito importante, porque alguém acha. Porque o que acontece também é do tipo, todo mundo tem as determinadas prioridades, né, e suas próprias causas. Sim. E eu hoje com uma área, né, que eu atuo, que a gente olha para todas as áreas, né, não só para uma área específica, a gente tem que equilibrar. E como é que a gente equilibra, né? É usando os dados. Porque a gente coloca no peso, né, o que a gente tem de fato, o que é importante, o que faz sentido priorizar. Porque a gente precisa ter um guia para poder nos ajudar a tomar as melhores decisões. Então, esse acho que é o ponto principal. Tangibilizar, botar a bola no chão e entender, né, como é que a gente vai seguir ali o melhor caminho baseado
nos fatos e dados. Muito bom. E como é que você vê essa integração, né? Eu acho que cada vez mais a área de dados e a da área, né, o data science, o analytics, eles vão se integrando com as áreas de negócio, né? Eu vejo que existe essa necessidade de conexão. Eu acho que sempre existiu, Sim. mas isso não era tão estruturado. Então, eu já estive em departamentos de tecnologia que eram completamente alheios à área de inteligência de mercado, que ficava dentro de marketing e desenvolvimento de produto e tudo mais. Então, assim, a gente olhava para aquilo, qual a minha responsabilidade? Ah, me dá infra, me dá máquina, deixa que eu me viro. Só que agora não faz mais sentido, porque eu preciso né? A gente vai do data warehouse para o data lake, né? E ontem eu tentava fazer uma analogia com isso, mas assim, em algum momento você tinha os bancos de dados, então imagina cada um na sua caixinha. Num determinado momento houve a necessidade de criar um armazém e guardar todas as caixinhas juntas, por uma questão de organização. E hoje o que a gente está precisando fazer é abrir as caixinhas e virá-las todas no chão e misturar, né? E então, assim, para quem tem o arquivo antigo na cabeça, foi a melhor maneira que eu consegui analogicamente explicar. Então, assim, imagina o seguinte, você pega o teu arquivo, abre todas as caixas de documento, joga tudo no chão e mistura. Isso é um lake. A pessoa falou, jura? É isso. E depois a gente começa a fazer o quê? Indexar tudo isso e colocar uma ordem lógica para conseguir fazer leitura. Quando a gente olha para tudo isso, você vê essa proximidade e conexão com as áreas de negócio. Porque todo mundo quer o que tá ali. Exato. E é o que você trouxe. Eu não atendo uma área, eu tenho que olhar o todo. Exato. Né? E como é que tem sido essa tendência, ou como é que tem sido essa integração, né? Embora você venha de uma cultura data driving, mas como é que é a hora que você percebe essa integração? Eu acho que não existe o dia a dia sem essa integração atualmente. Tipo, tecnologia e negócios tem que caminhar junto de fato, e uma coisa sem a outra não ia funcionar, digamos assim. Então, eu acho que esse é o ponto. A gente precisa ter essa visão analítica. E a gente, né, falando de IA também, eu acho que a inteligência artificial acelera também isso cada vez mais, porque todo mundo quer usar também, né, e usar da melhor forma, mas a gente também tem que entender, né, como que a gente vai usar da melhor forma e incentivar isso no nosso dia a dia e colocar ali. Então, é muito sobre isso. Eu acho que uma coisa não vive mais sem a outra. Boa. E aí eu acho que a gente fala, né, um pouco sobre a IA, e eu vou colocar meus parênteses aqui no meio, nesse momento, porque existe uma corrida tecnológica, de novo essa história, né, das empresas estarem buscando alucinadamente a IA como a solução de todos os problemas, assim como no começo ali no final dos anos 90, começo dos anos 2000, o ERP era o salvador de todos os problemas, de todos os males da humanidade sumiriam no mundo corporativo se você tivesse um ERP. E aí você pega um caminhão de dinheiro, joga lá, não funciona, não roda, não tá aderente, não era isso. Enfim, estamos vendo isso de novo com a IA, né? Eu acho que quando a gente não tem essa cultura de olhar dados, de ter bons dados, de ter dados organizados e tudo mais, não vai dar match. E aí, quando a gente fala hoje sobre os profissionais que estão entrando na carreira de Data Science e Analytics, a gente tem algumas habilidades essenciais. A gente tem o hype de quem tá indo porque é moda, de quem tá indo porque é tendência. Como que eu não vou estudar dados se eu quero trabalhar com IA? Ou como que eu não vou começar na IA? E tem muita gente querendo cortar o caminho, começar pela IA. Eu falo, mas não é aí que começa. Né? Assim, você tem processo, você tem infra, você tem sistema, você tem dados, depois a gente fala de IA. Ufa, né? Então, assim, é uma jornada. A IA é o final da jornada que a gente conhece hoje, né? Como ponto tecnológico, ela é a última coisa dessa jornada. O que você traz para esses profissionais? Assim, começo direto no Data Science, começo direto na economia, vou estudar matemática primeiro. O que você traz aí do que é essencial para não virar uma confusão de carreira? Eu acho que, principalmente, a gente tem que ter a vontade de aprender. E não de encurtar caminhos. Acho que voltando no que você tinha comentado sobre o estudo, de fato. Então, a vontade de aprender. Mas aprender o que faz sentido também para você. E não pelo hype. Porque também, se eu estudar algo que eu não gosto de estudar, eu vou ficar infeliz também, né? Ali, tipo, martelando algo que não sei se vai fazer sentido, né? Tipo, quando a gente tem uma matéria chata na escola e você fica martelando, o negócio não entra na cabeça. Diferente de quando você lê um livro que é super legal, uma matéria que você gosta de estudar, você faz com brilho no olho, né?
E eu falava disso a semana passada, mas assim, o sucesso da carreira não é passar de ano. Não. É um negócio que você vai ficar. Não Então você tem que gostar. Não é aquela aula de equação algébrica da quinta série que você sabe que na sexta não vai ter. Eu só tenho que passar de ano. Não, meu amor, na tua carreira você vai ver todo dia. Exato. Nunca mais você vai ver mais livrar. até que sua família. Exato. Se você parar pra isso. pensar. Então, não é tirar, sabe? Tirar aquela nota pra passar de ano. Exato. Carreira não é isso. Exato. Né? Então, por isso que eu trago nesse sentido. O que faz sentido pra você mesmo no dia a dia, porque você vai conviver com isso. E ter resiliência. Acho que nesse ponto ter resiliência, porque vai ter momentos difíceis, vai ter momentos que vão ser mais agradáveis, né? Mas a gente passa por N períodos ali. E daí eu não consigo dar uma sugestão de faça economia, faça data science, faça determinado curso, estatística, que é o que vai dar certo. Mas tem que ser o que vai fazer sentido ali para você, né? E pensar no seu objetivo final ali da carreira, de fato, o que vai te fazer e agregar ali no final do dia. E daí, ao longo do tempo, tem que ter a capacidade de entender, tô indo no caminho certo ou não? Pode ser que eu cheguei ali também, não tô no caminho certo, e se adaptar, né, ali ao longo do tempo. Porque eu acho que o perfil que cresce nas carreiras, ele não é o perfeito, não é o que tá seguindo uma trilha, mas é o que se adapta, e é o que tem vontade de aprender, é o que é inquieto, de fato, é o que tem essa coragem, né, eu acho que de ir em frente e mudar se for preciso e procurar ajuda também. Eu acho que a gente remota lá pro darwinismo, né? Que quem sobrevive não é nem sempre o mais forte, é o que melhor se adapta. Mas eu vou colocar ali, né, o meu centavo de contribuição, que é o quem consegue ser feliz na adaptação. Sim. Porque a gente percebe, e eu também me dei conta, né, da forçação de barra de alguns profissionais que você percebe que estão insatisfeitos, que não fazem o que gostam, que o olho não brilha, Sim. que não existe uma satisfação e uma realização, porque não veio do autoconhecimento. Porque a pessoa se colocou ali, porque ela tinha que alguma coisa. Sim. Né? E isso é muito legal. E deixa eu aproveitar para te fazer uma pergunta. Como você foi parar na economia? Então, eu, na época, né, a gente, quando é adolescente, né, tá saindo ali do ensino médio, eu tive muitas dúvidas, né, do que eu ia fazer. Como todo mundo, a gente quer fazer tudo, né? Exato. Pensei em fazer direito, porque numa época eu fiz estágio no fórum da cidade que eu morava, ali em Sorocaba. Então pensei em fazer direito, porque era o meu dia a dia ali, né, dentro do que eu tava vivendo. Eu fiz técnico em administração também ali durante a escola, eu estudei no ETEC, então junto do ensino médio eu fiz técnico de administração, então também se passou na minha cabeça de fazer administração, e principalmente porque a administração me abria um leque de N possibilidades, né, porque quando você tá naquela fase da vida, você não tem uma certeza, né, do que você quer seguir. Então, pensei, né, se poderia também seguir no caminho da administração, mas também, como eu comentei, eu sempre tive essa curiosidade e o aprendizado tanto na parte histórica quanto na parte matemática, porque em muitos momentos da vida eu sou muito lógica também, né, e guiada pelas coisas, pelos fatos e tudo mais. Então, pensei, o que pode agregar essas duas coisas? Onde eu acho que eu gosto. Exato. O que pode agregar e vai fazer sentido ali pra mim? Então, eu cheguei na economia desta forma. E não me arrependo, assim, em nenhum momento, sabe? De ter feito essa escolha, de ter estudado ali onde eu estudei. Foi, assim, incrível, assim, de fato. Quando eu olho pra trás, foi muito importante ter passado por tudo ali que eu passei e ter tomado essas decisões. Chegou um determinado momento, inclusive, que quando eu tava ali saindo do ensino médio, né, eu fazia estágio, fiz o técnico em administração, tava fazendo o processo para ser jovem aprendiz, passei num jovem aprendiz de um banco na época, e eu também tinha vontade, eu quero trabalhar em banco também, né, tipo, deve ser legal trabalhar em banco, as pessoas falam que é bem remunerado também, e passei no jovem aprendiz. Só que nesse mesmo momento, eu passei na faculdade de economia, e que era integral também. E daí foi o momento que eu fiz a escolha. Eu vou priorizar a minha educação
E daqui a pouco eu chego lá, daqui a pouco eu entro pra trabalhar aonde eu tava pensando, né, que poderia fazer sentido naquele momento. Então foi assim, mas tipo, também não foi um sonho desde criança, mas foi ao longo ali das minhas escolhas que fizeram todo sentido e me trouxeram aqui. Construída com fatos e dados. Muito bom, Sim. muito legal. E eu acho que tem uma coisa importante, né, Mari, como eu falo, eu não sou comunicadora, eu não sou formada para estar aqui, né, não me coloco nesse lugar de especialista, Sim. né, para mim isso aqui é um bate-papo, é uma forma de inspirar outras mulheres, mas eu tenho aprendido, né, algumas coisas que, olha, tem. E quando você fala da ETEC, né, eu sou fruto da ETH Lauro Gomes, processamento de dados, lá em São Bernardo. A gente acabou de conversar com uma pessoa que fez o técnico, né? E as ETECs aparecem aqui com muita frequência. Sim. Né? Então, acho que o Centro Paula Souza podia carinhosamente lembrar né, de que o motor, ele começa antes. Né? Embora a minha formação acadêmica tenha sido diferente de quem fez um colegial tradicional, ter feito processamento de dados e ter uma formação técnica pronta, né, antes da faculdade, também serviu de propulsor. Também foi um motor importante para que eu não desistisse da carreira, para que eu não achasse a faculdade o lugar mais difícil do mundo, embora tenha sido, não foi mar de rosas, né? Fiz análise de sistemas, não foi gostosinho, né? Na época que o Java tava não foi legal, não foi bom, né? Assim, teve lá os seus perrengues, mas saber, né, que eu já tinha um preparo técnico para que eu pudesse avançar. Então, mais uma coincidência, mais uma fala que eu acho que tem relevância, né? E aí, uma delícia essa conversa, embora não pareça, a gente já conseguiu aqui um bom tempo, né, de papo. Então, eu queria te pedir para a gente agora falar um pouquinho ali, um pouco menos sobre a parte corporativa, mas eu queria olhar para o futuro com você, né? E eu acho que isso é legal também da gente fazer esse exercício, mas eu queria saber sobre o impacto da inteligência artificial no seu campo de atuação, não naquele by the book que todo mundo está fazendo, né? Eu queria ouvir de você o que você acha do futuro, de fato, né? Como é que você imagina que tudo isso vai acontecer? O que você está vendo aí que vai mudar? Assim, a IA é uma grande aliada, assim, no meu dia a dia pessoal e profissional, né? Falando ali da transformação e tudo mais. E, assim, hoje a gente tá ali na empresa incentivando muito o uso da inteligência artificial e incentivando também o aprendizado, de fato, e tendo iniciativas para a gente ter essas trocas de aprendizado entre pessoas mesmo ali, colaboradores da empresa. Então, isso também está sendo um baita incentivo, né, para todo mundo, para aprender sobre e como incentivar ali o dia a dia de IA. E o que eu acho que a IA tá fazendo, o que ela tá mudando? Eu acho que ela potencializa os resultados, né, da onde a gente pode chegar. A gente pode melhorar os processos, a gente pode liberar o tempo, né, de algumas coisas. E eu acho que as pessoas às vezes falam, a IA vai substituir as pessoas, a gente vai ser trocado pela inteligência artificial. A ficção científica caprichou pra gente, né? O mundo tá bem preparado de fato. Mas eu não acredito nisso. Eu acredito na IA como uma aliada que vai ajudar a gente a trabalhar melhor, a decidir melhor e acelerar as coisas, né? Ali dentro do nosso dia a dia. E a gente precisa surfar essa onda para não ficar para trás também, né? Nesse sentido. Não acho que a gente tem que confiar cegamente, né, no hype do que a gente tá vendo por aí. Acho que a gente tem que aprender, de fato, testar e ter o discernimento do que tá acontecendo ali. Mas eu vejo a IA como uma forte aliada pra gente avançar aí ao longo do tempo. É muito engraçado, né? Só que eu acho curioso também, engraçado e curioso ao mesmo tempo. Olhando, né, pra quando eu estudava há uns anos atrás. E eu fico pensando em quem tá estudando agora e deve estar usando inteligência artificial. Dó dessa galera ou não? Então. Eu tenho dó e eu fico com inveja. Também não sei. Eu não sei. Tudo bem, vamos deixar. Mas eu fico pensando nisso. TCC no mínimo tá mais fácil. Exato. Mas você tem que ter discernimento, né? Exato. Você tem que aprender, você tem que ser curioso. Então, acho que a tecnologia, ela corta caminhos, de fato. Mas a gente ainda tem que se manter curioso, estudar e ler um livro que seja por conta própria. Eu acho que nem só sobre a matéria
matéria-prima humana, mas sobre a matéria-prima corporativa, Sim. né? A IA, ela vai exponenciar e ela vai, De fato. expor o que é com mais potência. Então, se tem base, se tem conteúdo, ele vai aparecer. Sim. Se não tem, vai aparecer também. Sim. Né? Vi de alguns grandes fiascos que a gente está vendo em cases de fracassos É verdade. notáveis de aprendizado para o mercado sobre a adoção da IA de forma desgovernada, sobre potencializar culturas mal estruturadas e a falta de profundidade, né? Sim. E me preocupa o custo, né? Falando Me fala, essa pessoa que fez conta de orçamento. Falando como uma economista, né? E atualmente gerente de orçamento, me preocupa o custo de determinadas coisas que podem acontecer e é algo que a gente não sabe, de fato, né? Vem o custo e vem o desperdício, né? Vem de mão dada. Exato. O quanto desse custo vira ROI, o quanto desse custo vira Exato. dinheiro Como é jogado que a gente fora. vai traduzir? E esse é um fato que a gente ainda não sabe. Não tem análise para isso. Não temos. Né? Não temos dados. Sim. Bom, te agradecer. Estou feliz com a conversa. Papo bom, que energia ótima que você tem. Quero te desejar muito sucesso, muita coisa boa, que a gente ainda se encontre em outras oportunidades, que eu vejo esse brilho no olho que você tem, esse sorriso, muito gostoso conversar com quem está feliz fazendo o que faz. Sim. Né? E eu acho que receita de sucesso, hein, meninas? Encontrar o lugar certo pra gente estar também faz diferença, né? Obrigada, Mari, mais uma vez. E eu deixo aberto para você fazer algum comentário final, para você fechar nossa conversa e pra gente encerrar o episódio de hoje. Também adorei a nossa conversa, agradeço o convite aqui e de coração estou muito feliz por estar aqui hoje também. E acho que o recado final, né, de fato, é olhar, tipo, hoje eu tô num lugar que parecia muito distante, há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás, não, nem tanto tempo atrás, assim, mas assim, quando eu tava na faculdade, parecia algo distante. E se inspirar em pessoas, de fato, que chegaram lá, não é impossível. Muitos momentos da minha vida eu pensava, se tal pessoa conseguiu, se eu tenho exemplos assim, eu também consigo. Eu também posso chegar lá, estudar, ver o melhor caminho e também conseguir. Então, acho que a mensagem é também para inspirar meninas e mulheres, que todo mundo pode chegar e faz todo sentido você ver o que você gosta e se esforçar para chegar lá. Muito bom. Obrigada mais uma vez, uma honra receber você aqui, tá? E a gente encerra por aqui mais um episódio do Lendo Delas. Estou muito feliz por essa conversa, eu espero que inspire as meninas, as mulheres, que tragam um endosso de carreira, o reforço da resiliência, eu falo aquela renovação de fé que vai dar certo. Que o caminho não é fácil. O caminho não é fácil, mas vai dar certo, confia. Mas dá certo. Né? E às vezes é o que a gente realmente precisa para continuar em frente. Então, Sim. Obrigada mais uma vez, obrigada pela audiência e eu encontro vocês no próximo episódio.